Bem-vindo ao Teatro Mágico! Entrada só para raros, só para loucos. Que tal receber lições do Kama Sutra? E o que você acha de um delicioso suicídio? Você se arrebenta de rir. Saudações literárias! Tudo bem? Um livro que nos leva a uma reflexão profunda sobre depressão, suicídio e crise existencial. O Lobo da Estepe, escrito pelo poeta e romancista alemão Hermann Hesse, é um convite nada agradável para mergulharmos na mente atormentada de seu protagonista, Harry Haller. Pois é, não é Harry Haller, e sim Harry Haller, a pronúncia em alemão. Haller contava com 50 anos, mesma idade que o autor tinha quando escreveu este livro, que foi publicado em 1927. Haller vivia uma existência em permanente conflito, exatamente o mesmo dilema que o autor enfrentava na vida real. E esses dois detalhes nos levam a crer que Harry Haller nada mais é que o alter ego de Hermann Hesse. Nem mesmo a sonoridade dos nomes é uma simples coincidência. Sob a influência da psicanálise e tomando por base uma narrativa e um ambiente surreais, Hesse vai tentar neste romance expulsar os seus próprios demônios. A primeira parte do livro nos apresenta o protagonista em seu estado mais bruto de depressão. Haller é um homem de contrastes, insociável e extraordinário, sensível e estranho, selvagem e amável, um gênio do sofrimento que parecia desprezar a si mesmo, um intelectual hostil. Seu quarto era um emaranhado de cinzeiros, livros e garrafas de vinho vazias. Tinha uma face triste, mas astuta. Tudo parecia agradar-lhe e ao mesmo tempo dava a impressão de achar tudo ridículo. Um homem deslocado do seu momento histórico, apaixonado por música clássica e poesia, que desprezava os modos burgueses e toda a novidade que eles traziam. Acima de tudo, Haller pensava constantemente em dar cabo da própria vida. Dentro dele havia duas naturezas distintas, uma de homem e outra de lobo. Habitavam o mesmo corpo, dividiam o mesmo sangue e a mesma alma, mas viviam para causar dano um ao outro. Se o lado homem mostrava refinamento e gentileza, por exemplo, o lobo da estepe arreganhava os dentes com ironia, indômito, perigoso e forte. Para mim, essa primeira porção do texto foi a mais difícil, mais agarrada e mais complexa de ser lida. Entretanto, depois que eu venci essa batalha textual, compreendi que era assim que tinha que ser. Alguém depressivo que deseja pôr fim à própria existência é um cerne de algo difícil, agarrado e complexo. E o estilo que o autor escolheu para essa primeira parte da história exalta justamente a atmosfera pesada em que se encontrava imerso o nosso protagonista. Já a segunda parte do romance ganha um tom completamente novo. É incrível, é como se você saísse do fundo do poço junto com Harry Haller para entrar num ambiente oposto, completamente oposto. O texto ganha pulsação, energia, clarividência e uma emoção de coisa viva. É como se cores psicodélicas mexessem com os nossos sentidos. E o ritmo do jazz que Haller tanto desprezava ganha cada vez mais volume. E toda essa transformação acontece quando o personagem conhece Hermínia. Hermínia é uma mulher muito singular. Uma prostituta inteligente, misteriosa e que tinha uma magia hermafrodita. E ela resgata Haller dos seus pensamentos suicidas, dizendo coisas do tipo: "Você me parece uma pessoa muito difícil. Nunca vi ninguém tão criança quanto você. Você não passa de um garotinho. Só sabe correr para casa e pensar em matar-se." E assim, assumindo feições de moça e de rapaz, Hermínia abre uma porta e por ela entra a vida para Haller. E ele sente esperança. Hermínia consegue romper aquela solidão, ensina o homem até a dançar ritmos da moda. E colado a ele fervia nas pistas de dança.
Haller descobre assim que as pernas de uma mulher não são exatamente iguais às pernas de uma mesa. Finalmente, em estado de torpor, o lobo da estepe se entrega ao doce sonho. A embriaguez da comunidade, da convivência, da música, do ritmo, do vinho, dos prazeres do sexo e das drogas. Haja o que houver, pelo menos fui feliz uma vez. Meu olhar teve brilho, libertei-me de mim mesmo. Sou uma criança. O Lobo da Estepe foi uma ousadia na época. Os leitores de Hesse se surpreenderam com o texto que tinham diante de si. Era um livro que trazia uma linguagem nova, uma temática afoita, além de referências explícitas ao uso de drogas, a comportamentos eróticos, suicidas, libertinos e sexuais, hétero, bi e homossexuais. E isso era ainda pouco frequente entre as obras célebres da primeira metade do século XX. Para o protagonista de O Lobo da Estepe, liberdade e redenção se encontravam na morte. Nada podia impedi-lo o prazer de matar-se com a ajuda do gás, da navalha ou da pistola. Enforcar-se deve ser uma coisa difícil, mas viver é muito mais difícil. Anseio por uma dor que me prepare e me faça desejar a morte. E é no teatro mágico que a mente de Haller acessa zonas bloqueadas, levando-o a visitar o passado, a corrigir erros, a viver sonhos malucos, a matar, a destruir. Tudo isso por meio da ilusão de drogas alucinógenas. Tudo não passa de ilusão. O teatro mágico foi a metáfora escolhida pelo autor para conduzir ao mundo dos pequenos, obscuros e surreais prazeres. Hermann Hesse ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1946. Ele tinha uma forte posição contra a guerra e isso o fez deixar a Alemanha para viver na Suíça. Hesse projetou muito de si no Lobo da Estepe. Assim como o seu personagem, Haller, ele foi um homem que durante toda a sua vida teve que lutar contra anseios, dúvidas e aflições. Ele se revoltou contra a família, contra a escola, a religião cristã, contra o estilo burguês, os tabus do lar, contra o Estado. E a única arma que ele usou para manifestar a sua revolta foi a caneta. Em toda a literatura alemã, Hesse foi o autor que mais traços autobiográficos incluiu na sua obra. Pudera, a letra foi o caminho que ele escolheu para buscar a cura. É por isso que, para compreender a beleza, a profundidade e o sentido completo da obra de Hesse, é preciso adentrar no labirinto da alma do próprio autor. Hesse foi o escritor alemão mais lido no século XX. Ele morreu aos 75 anos. Sua popularidade talvez seja explicada pela coragem com que expôs o sofrimento humano. Para ele, nada na vida repugna tanto o homem como a si mesmo. De qualquer forma, era desejo dele que seus leitores entendessem o Lobo da Estepe como uma história que conduz à redenção. Então, que assim seja. Um beijo e até a próxima!